Nossa convidada neste Jornal à Noite, Ana Gomes, ex-eurodeputada socialista. Boa noite, bem-vinda mais uma vez aqui ao NAU. Deixe-me começar por perguntar-lhe que peso, na sua opinião, têm estas figuras destacadas de direita virem manifestar o apoio público a António José Seguro nesta segunda volta? Naturalmente que têm peso, porque não foi por acaso que elas foram escolhidas como mandatárias dos outros candidatos, que agora estão fora da corrida. E sobretudo, porque elas claramente têm a coragem, ao contrário do que fez o Primeiro-Ministro e Coutinho de Figueiredo, têm a coragem de assumir que estão no campo democrático e assumem, portanto, que vão apoiar o candidato do campo da democracia. Porque sabem que o que está em causa nestas eleições é exatamente um combate entre a democracia e um projeto de poder pessoal. Um projeto de poder autocrático contra a democracia, contra a própria Constituição, não é? André Ventura assume que quer Quarta República, etc. Portanto, eu penso que tem peso e, ao mesmo tempo, António José Seguro diz, em relação a estas figuras e a todas as outras, incluindo os partidos políticos, a começar pelo seu Partido Socialista, é um homem livre, sem amarras. Agradece todos os apoios, mas está ali para ser o seu próprio dono e para falar e para agir em defesa dos interesses dos portugueses. Doutora Ana Gomes, ouviu algumas das declarações de André Ventura na entrevista que deu esta noite à CMTV. Quais são as mensagens, as declarações que reteve do que disse o líder do Chega? O André Ventura, como eu esperava, o André Ventura agora vem mansinho, bonzinho, com uma conversa mole e bem comportadinha, como aliás ensaiou já nos últimos tempos desta campanha eleitoral. Começou com aquelas coisas todas, cartazes contra tudo e contra mais alguém, e queria os três Salazar e por aí fora. A comunidade do agora, André Ventura é aparentemente doutorado em Direito e também em Demagogia. É um charlatão. É um encartado aldrabão de feira, sem escrúpulos, como já vimos, defende isto e o seu contrário. E é também um mestre exatamente das encenações. Nós vimos naquela cena do Fanico, nas vésperas das eleições, em que ele fez as televisões todas andarem atrás dele durante 2 dias e depois nunca mais teve Fanico nenhum, porque obviamente aquilo tudo era encenação. Ainda agora, no dia das eleições, na véspera, o senhor Cardeal Patriarca, Rui Valério, tinha criticado aqueles que se dizem católicos e que fazem um discurso de ódio contra os imigrantes. Não foi por acaso que André Ventura escolheu ir às 7 da tarde do dia das eleições, quando sabia que as televisões estavam todas em cima dele e como dos outros candidatos. E acompanharam o momento em que estava a sair da missa. É sempre tudo. Aliás, fez declarações à saída. Enfim, ele tem aquele ídolo Trump e é assim, quer ser assim uma espécie de mini Trump e meter-nos em trampalhadas. Portanto, ele não me espanta que ele tenha, nesta entrevista que deu, por um lado tentar dizer a direita ganhou e eu sou o líder da direita. A direita não ganhou. A direita teve mais votos nesta primeira volta, mas não acabou as eleições. É por isso que temos segunda volta. E sim, na minha opinião, não é para desvalorizar o combate para a segunda volta, não está nada. Não são favas contadas. Temos ainda muito trabalho a fazer e de esclarecimento do que é que está em causa. Depois, ele tentou, essa é também a parte da estratégia dele, tentar dizer que são socialistas versus não socialistas. Ele diz que esta segunda volta o que se vai jogar é a esquerda contra a direita. E mais, e depois diz que é o sistema contra quem é contra o sistema. Ora, o André Ventura é o que há de mais do sistema. Aliás, é falso aquilo que ele se arma em combatente contra a corrupção, e eu acho que tenho alguma autoridade nessa matéria, até contra o resto de governos da minha própria família política. Ora, André Ventura foi o sujeito que ganhou notoriedade na televisão a comentar futebol ao serviço de Luís Filipe Vieira. André Ventura foi funcionário da Autoridade Tributária e isso foi-lhe atirado em cara nos debates, suponho que por Coutinho de Figueiredo, que ele nessa altura deu um parecer que isentou de impostos o Lalanda de Castro, o patrão do Sócrates, o homem da máfia do sangue, da Octafarma. E ele nem ensaiou contestar. O André Ventura passou da Autoridade Tributária para ajudar para uma empresa que ajuda milionários a fugirem ao fisco e arranjarem todo o tipo de esquemas à roda dos vistos gold e não só.
Estamos a falar do sujeito que confessou, e há inúmeros relatos, há o livro do seu colega Miguel de Carvalho e inúmeros outros relatos, em que ele apresentou o partido à legalização ao Tribunal Constitucional, que inacreditavelmente o legalizou, já em 2019, com um programa que ele não tinha lido. Isto é a demonstração de que é um charlatão. Um programa que previa a venda das escolas aos professores, dos hospitais aos médicos e por aí fora. Portugal saía da ONU, saía da União Europeia e por aí fora. Ele nem o leu. Portanto, isto é de uma falta... E, além de um programa que tinha... Foi apresentado com assinaturas falsas e ele também nem assumiu responsabilidade, tentou sempre passar para outros. E ainda hoje, a propósito do que hoje se passou com esta operação da PJ contra o grupo uma rede criminosa nazi, que estavam a planear atos de violência, de ódio, que é exatamente o que André Ventura tem estado a fazer e o seu partido tem estado a fazer, é semear o ódio, designadamente contra migrantes, e não é por acaso que temos visto essas situações inacreditáveis, inconcebíveis, vergonhosas, de polícias envolvidos em redes, como agora, nesta rede, também, mas ainda há dias, com as notícias de Beja, de redes que faziam a imigrantes violentos, que os tentavam escravizar, etc. Ora bem, André Ventura, há um ano, estou-me a valer de uma notícia do Expresso, há um ano publicava um tweet em que ele se apresentava como comandante da TAP com um boné da TAP e apresentava um bilhete para os imigrantes voltarem para as suas terras, como ele diz, com o número 1143, que é exatamente o nome, a simbologia desta rede criminosa. Portanto, nós estamos a ver, há aqui, quer dizer, só quem é tolinho ou não quer ver, é que há, de facto, uma ligação, há o braço armado e subterrâneo destas forças que visam criar o ódio e a violência, em especial contra os imigrantes, mas começam pelos imigrantes e depois logo se vê, já vimos como eles se dirigem a alguns segmentos da nossa própria população, e aqueles que ajudam a normalizar, a espalhar esse discurso. Mas é o caso do Chega, sim, e da André Ventura. Por aquilo que vimos nesta entrevista esta noite, parece-lhe que nas próximas semanas, nos próximos dias, a estratégia de André Ventura vai ser dar a entender que há um outro André Ventura mais moderado, mais ao estilo, claro, ele já está a fazer, mais aproximado do António José Seguro. Sim, e ele tem um projeto de poder pessoal. Obviamente será normalmente através de ser Primeiro-Ministro que ele o quererá concretizar, e aí o Primeiro-Ministro Luís Montenegro faz muito mal, porque obviamente ele é o alvo número 1 e o PSD já está a ser canibalizado pelo Chega e será o alvo, e não é toda esta giga-joga que Montenegro também sem escrúpulos e sem princípios faz, de hora fazer alianças com um lado e outro neste equilibrismo e que o leva a não tomar posição, mas o Ventura tem esse projeto. Mas se ele pudesse ser eleito presidente, eu não teria dúvidas nenhumas, ele assume que quer um projeto de poder pessoal. Ele, aliás, fez um discurso hoje, nesta entrevista, em que parecia que isto era uma candidatura a primeiro-ministro e não a presidente, porque ele dizia que fazia e que acontecia e que etc. Não é esse o campeonato que está em causa. É claro que eu acho que o Presidente da República tem que intervir, tem que falar, tem que ser exigente com o Governo, como de resto António José Seguro disse, e certamente o fará, mas não é o Presidente que governa, não é o Presidente que determina, pode ser muito importante o seu papel, mas não é quem tem a responsabilidade da governação e da atuação. E não tínhamos a mais pequena... Mas a André Ventura está a vender essa ideia. Está a vender essa ideia. Faz mais do que aquilo que pode fazer nesse cargo. A sabedoria do povo português jamais o permitirá. Se por acaso ele tivesse uma posição de poder, mesmo que não tivesse poderes executivos, é evidente que ele violaria tudo. Ele não tem escrúpulos. Ele não tem escrúpulos de apresentar um programa a legalizar o partido que não leu. Ele não tem escrúpulos de apresentar o programa à legalização com assinaturas falsas. Ele não tem escrúpulos de fazer estas encenações todas para ganhar uns votos. E este é um mundo muito perigoso em que estamos hoje, em que vemos que ele até tem o respaldo de exemplos sinistros para que ele olha, como é o de Trump, não é? Que está a deitar a violar todas as regras mais elementares do mundo. Então, perante essa descrição que acaba de fazer de André Ventura,
Que postura é que acha que António José Seguro tem que ter nos próximos dias, nas próximas semanas até 8 de fevereiro? Semelhante à que teve na campanha, àquela que é consequente com o seu próprio perfil pessoal. Um homem decente, um homem sério, um homem genuinamente preocupado. Eu estou convencida, conhecendo, que ele é, como Jorge Sampaio, aquele tipo de pessoa que vai crescer no próprio cargo, porque vai, por um lado, vai obviamente respeitar a Constituição, mas vai usar a sua magistratura de influência, a sua capacidade de comunicação com os portugueses para efetivamente exigir ao governo que funcione. Por exemplo, ele, ao ir hoje, em vez de ir para as televisões dar entrevistas como ao Ventura, ele foi ao terreno, a 2 centros de saúde, saber qual é as circunstâncias, saber o que... E veio dizê-lo publicamente, e muito trabalho terá a fazer atrás de portas com o Primeiro-Ministro, a dizer isto não é possível e o senhor faça o que tem que fazer e não nos venha com patranhas, como as do Plano para a Saúde, que era para 60 dias e que vemos... E quem diz a saúde... diz as outras questões porque que são essenciais e que são a real preocupação dos portugueses e por isso muita gente está revoltada e ressentida. Eu até posso dizer que em última análise eu concordo com o Ventura numa que o país tem que mudar. O país tem que mudar. Porque nós não podemos continuar com estas políticas neoliberais que só agravaram as desigualdades e que levaram a que muita gente, designadamente os jovens, sintam que não têm oportunidades. O que ele diz é que o país tem que mudar, mas que com António José Seguro na presidência não vai mudar nada. Mas vai mudar porque António José... Para já, nós queremos que mude, mas é no sentido do progresso. Não é no sentido em que André Ventura nos quer trazer, que é marcha atrás, ao país dos tais 3 Salazares. Eu vivi no país do Salazar. Eu vivi na ditadura. Eu não quero voltar a viver na ditadura, na censura, na falta de liberdade e na miséria. Pessoas como André Ventura nunca teriam tido possibilidade de estudar se não fosse a escola pública, se não fosse aquilo que abriu, que a democracia nos facultou. E, portanto, é falso quando ele diz que 50 anos de corrupção... E a corrupção que havia no tempo da ditadura, que ninguém podia falar porque havia censura. Os balé rose, o terreiro... Você não se lembra, é porque é muito nova. Mas era a corrupção mais desenfreada, os grupos económicos que viviam do governo. Foi por isso que se fez o 25 de Abril. Foi por isso que, inclusivamente, a palavra socialismo, que no fundo é social-democracia, que nos trouxe direitos elementares, férias pagas, a regulação do trabalho, não a desregulação que agora o governo quer fazer, que nos trouxe bens essenciais de regulação do nosso país, a escola pública. E que com André Ventura não tem quaisquer dúvidas que seria um retrocesso garantido. Com certeza, mas é quando ele... E não vamos apesar do Presidente da República não legislar. É como Trump. É como Trump. Não vamos não o tomar a sério. Ele, quando diz que eram precisos 3 Salazares, ele está a se referir a que quer, o que ele tem na mente, é um projeto pessoal de poder, é um projeto autocrático, é ele apanhar-se numa posição de poder e depois ele é que manda, ele é que faz, ele é que dita, contra todas as leis e contra todos a racionalidade. Olha, como está a acontecer na América, neste momento com Trump, com a América a afundar-se e a afundar o mundo inteiro, a arriscar a segurança pelo mundo inteiro.